Estamos aqui hoje para mais um episódio do Confra Talks. O momento de hoje é inovação e estratégia, lições do executivo visionário. Ao meu lado, Edu Lins, um amigo de 30 anos, cofundador da Movile, fundador da Empower Business School. Conheço ele de longa data, acompanhei a sua trajetória e tenho certeza que hoje vai ser um dia riquíssimo, que a gente vai trazer muita história boa para quem está nos assistindo. Comigo será também entrevistado Giovanni Madaloni, CEO da GM7. Primeiramente, para quem está nos escutando, nos assistindo pela primeira vez, explicar o que é a Confra Business. A Confra Business é um hub de relações estratégicas. O nosso hub hoje é formado somente por executivos C-levels e empresários. Isso dos mais diversos segmentos de mercado. Health, finanças, indústria, varejo, e-commerce, o que proporciona que nós tenhamos uma visão holística do mercado. E é justamente isso que nos difere dos demais grupos. Temos também, para falar de assuntos mais específicos, os comitês. Os comitês de supply chain e o mais recém-lançado agora, dia 17 de outubro, de inovação, que é justamente o que nós vamos falar muito aqui hoje. Temos o grupo da Confra Mulher, mulheres extremamente empoderadas, executivas, empresárias, trazendo a sua visão de mercado. Então, tudo isso forma o ecossistema Confra Business. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, sem os quais não estaríamos aqui. São Lifetime Investimentos, Hospital Veracruz, PwC, FIUS, Up do Brasil, Vem Technologies, GM7, Plaenge e Lemos Advogados. Já entrando no tema, que eu acho que o que é bom a gente não precisa esperar, Edu Lins, sua trajetória aí, como eu já apresentei primeiramente, ela dispensa apresentações. Grupo Movile, eu acho que as pessoas vão lembrar muita coisa, Play Kids, etc., mas o que é mais claro na cabeça, o iFood, aquisição da Movile do iFood, que hoje é esse monstro, essa coisa fantástica, essa empresa de tecnologia, que a gente vai discorrer muito sobre isso também, mas vamos começar, como se diz, do início. Eu quero entender como começou a tua jornada no mundo das startups e, evidentemente, aonde essa sua veia tecnológica começou a bater mais forte. Conta um pouco para quem está nos ouvindo e assistindo como começou tudo isso lá para trás, quando eu lembro que você fazia 2 faculdades ao mesmo tempo, já dando um insight inicial. Fica à vontade. Gente, é um prazer estar falando com vocês, né? Eu sou um baita fã da Confra Business desde o começo, sempre fui um incentivador. Acho que é um propósito super nobre de fazer essas conexões, fazer negócio, criar valor. Acho que o Brasil precisa aprender com outros lugares do mundo como fazer isso, e eu sou um fã do que vocês estão fazendo. Muito obrigado. Bom, falando um pouco da minha trajetória, eu sou, né, de Campinas, eu tive a sorte de fazer ciência da computação na Unicamp e também fiz publicidade na SPM. Então eu ia e voltava, São Paulo, Campinas. Que loucura! Acabei conseguindo me formar nas 2 universidades. E a minha vocação tecnológica veio muito da influência, né, de eu ter convivido com muita gente. O ambiente Unicamp, do ecossistema da Unicamp, que na época era o principal curso de ciência da computação do Brasil, né? Era uma referência, né? Era uma referência. E foi lá que a gente teve as primeiras aulas de empreendedorismo com o professor Vasconcelos, da economia. Era uma aula que a turma da computação fazia na economia. O Fabrício estava comigo, Eduardo Tuller estava comigo, Michel Kuznir, Rodrigo Cascão, o Pablo Cavalcante, fundador da Inmetrics. Então a gente foi, eu acho que é uma das primeiras gerações pioneira, né? Que veio depois do Plano Real, da estabilização da economia. Foi a primeira safra de empreendedores de tecnologia que surgiram no Brasil. A turma da CIT também. Sim. É da Unicamp, a turma da Matera também da Unicamp. Então saiu muita coisa boa do ambiente Unicamp. 3, 4 anos ali, eu entrei em 95, né? Então tem uma galera um pouco antes. O próprio Anderson Tez, que fez o investimento na Movile quando ele estava na Prosus, é veterano nosso da computação da Unicamp. Então, tudo começou nesse celeiro aí. E quando a gente ainda estava na faculdade, a gente abriu as nossas primeiras startups. Então, foi daí que veio o começo. Fantástico. Eu não tinha ideia, eu sabia de alguns nomes que você falou, mas toda essa turma,
Ou seja, é o que balizou a inovação e tecnologia no Brasil desde então. Tem bastante. Desde os últimos anos. Tem alguns bilhões de dólares de valor que foram criados aí. Nessa turma. Esqueci de falar do Kleber, da Ícaro, também tem muita gente boa ali. Então foi criado muitos bilhões de dólares de valor, empresas super conhecidas, e acho que muita tecnologia também foi criada desse celeiro que foi a Unicamp. Sem dúvidas. Já saindo desse ambiente acadêmico, entrando na Móvel, esse monstro que foi criado por vocês, você, Fabrício, e todas as pessoas envolvidas aí. E, evidentemente, hoje a gente vê que aquilo que foi plantado lá atrás é o que dá resultado hoje. Porque, diferentemente da nova geração que acha que as coisas vêm prontas, a gente sabe que muita coisa tem que ser construída no bastidores para depois você almejar todo o sucesso, que é uma simples decorrência daquilo que foi plantado. Mas eu queria entender o que te marcou mais na construção da Móvel, da construção da cultura Móvel, dos princípios, da essência. Como foi isso? Conta um pouco pra gente disso aí. É importante desmistificar um pouco essa história de startup, de criar empresas maravilhosas a partir de ideia ou a partir de um milagre. Essa visão romântica, Não né? existe isso, gente. O que mais me marcou foi a dificuldade do caminho, a dificuldade do Os obstáculos, as pedras. Eu quebrei 2 vezes. O Fabrício quase quebrou algumas vezes. O Fabrício já teve com a corda no pescoço, por muito pouco a empresa não quebrou. Tá? Então, a resiliência que nós tivemos que ter durante muito tempo, onde você vendia o almoço para comer a janta, né? Que isso muita gente não quer contar, né? Mas que eu acho que é fundamental contar. Eu acho que isso foi muito importante para a criação sem dúvida da cultura da empresa. A Móvel, né? E eu tenho certeza que o iFood não é diferente hoje, né? Todas as nossas empresas, a gente tem uma cultura de frugalidade, de não esbanjar, de cuidar do custo, de cuidar do EBITDA, né? A turma que está acompanhando a gente, que entende de finanças, né? Entender a importância de controlar custos. Uma visão madura do negócio, né? E a gente aprendeu isso às duras penas, né? Óbvio que isso não quer dizer que você não saiba aplicar capital, que você não tome risco e às vezes faça investimentos que dão errado. Claro. Faz parte do crescimento. Mas a gente aprendeu a valorizar cada centavo, né? E nós temos uma cultura de muita governança financeira, de muito controle financeiro. Fundamental. Não é... E assim, sendo bem direto, assim, existem outras culturas de empresa que também às vezes são bem sucedidas e que são diferentes. Eu não estou falando que a nossa está não é um modelo único e a outra está errada. Então, por exemplo, você pega as empresas de tecnologia que foram investidas para o SoftBank. Era um volume de dinheiro muito grande e essas empresas tinham que tomar muito risco para tentar escalar os negócios muito rápido, né? Você vê as histórias do Uber, né? A própria história da Rappi aqui no Brasil. Sim. Tinha que aplicar capital. Inclusive, eu acho que em alguns pontos eles são até melhores de aplicar capital, de gastar o dinheiro e tentar fazer coisas. Agora nós não somos aventureiros, nós entendemos o valor de cada centavo. Todos os negócios nossos têm que ter um racional, tem que saber que vai dar lucro, que vai fazer sentido por trás. Que vai fazer sentido do ponto de vista de business daqui a pouco. Pode começar dando prejuízo, né? Pode ficar dando prejuízo por muito tempo, mas a coisa tem que fazer sentido. Por quê? Porque nós sofremos no começo. Você sentiu a dor lá atrás. Para fazer essa empresa ser viável e sobreviver, né, no começo da trajetória. Fantástico. É que eu sempre brinco, né? Todo mundo só olha a parte boa. Os louros, né? Os louros da vitória. Só que os louros da vitória só vêm depois que você aprendeu. E ninguém aprende do jeito mais fácil. É sempre do jeito mais complicado. Então, outra coisa, Raul, desculpa te interromper, mas as pessoas precisam parar com a ilusão de atalhos. Eu tenho feito muita mentoria, às vezes as pessoas me procuram com atalho. Como que eu posso ser rápido? E até eu vejo muito charlatão na internet vendendo. Como é que você aumenta a receita 5 vezes em 3 vezes? Gente, não existe atalho. Eu concordo. A vida é difícil, business é difícil, concorrência é árdua. Então, quem me procura buscando atalho, a gente não tem atalho. Eu não sou o cara para isso. Que tenha trabalho duro, é você falar com gente que já fez de verdade, que vai falar a realidade para você dura de se criar uma empresa. Então é difícil, né? Quem me procura procurando atalho, eu falo, não sei não prometo milagre, porque eu acho que não acredito em milagre
no mundo empresarial. Eu concordo totalmente com você. Só fazendo uma parte, a própria Confrabis, nós comemoramos recentemente 8 anos. Aí todo mundo, pô, mas como nasceu? Como está desse tamanho? Ninguém vê o início e as loucuras pelas quais nós passamos. Por exemplo, a pandemia mundial, a gente teve que parar e redescobrir o sentido do nosso business. Por quê? Você não tinha mais relacionamento. Nós somos um hub de relações estratégicas. Como que você faz isso sem poder conversar, sem poder ter interação? Então, exatamente. Então veio a parte do digital, que era totalmente atabalhoada naquele momento, todo mundo querendo fazer, mas aí que eu falo aí que você sai melhor, você pressionado sai melhor. Né? Então, eu acho que concordo totalmente com o que você falou. Giovanni Madaloni, eu queria entender como que nasceu a GM7, primeiro ponto, uma dupla pergunta em uma só. Perfeito. E como que vocês atingiram o pioneirismo no Digital Signage? Então me explica um pouquinho do universo GM7, que está completando quantos anos? 22. Parabéns. Bom, primeiro agradecer estar aqui. É um privilégio estar aqui do seu lado. Prazer. Quero sair daqui com lições de casa, aprender essa troca de informação é muito legal. Com certeza a gente nasceu pequeno. Eu acho que a palavra que você usou anteriormente é sobre resiliência. É o que fez a gente chegar onde está. Mas a GM7 nasceu, eu era executivo nos Estados Unidos, eu ajudava empresas brasileiras a exportar para o mercado americano, a fazer um trabalho de marketing nos Estados Unidos. Por 5 anos eu, como executivo, fiquei viajando nos Estados Unidos e eu olhava telas em aeroportos, olhava telas em lugares de conveniência, televisões passando comunicado no varejo. E viu uma grande oportunidade. Boa informação. Falei, um dia eu acho que eu vou fazer um negócio desse. E as coisas estavam indo super bem, até um momento que deu um estalo de saudades do Brasil, de família, amigos, mas ao mesmo tempo faltava alguma coisa em mim empreender. E como eu passei a adolescência em Campinas, eu falei, e Campinas sempre foi a cidade de teste, que sempre todo mundo fala, Curitiba, Campinas. Eu vou fazer isso, vou aproveitar que eu tive a construção de um network aqui. Sei. E vou empreender. Trouxe 4 telas, vendi tudo lá nos Estados Unidos que eu tinha lá. Mergulhou de cabeça? Pedia para sair e saí super bem. E comecei com 4 TVs no quarto de hóspede na casa dos meus pais, com o sonho de vender publicidade em locais comerciais. Campinas, naquela época, eu era um louco mesmo, porque ninguém tinha feito nada na nossa região. E tinha pouquíssimo disso no Brasil. E eu tinha pouquíssimo recurso. Então, esse pouco recurso tinha que fazer dar certo. As coisas aconteceram ao longo do tempo, onde eu instalei telas de salão de beleza, depois no bar. Que era disruptivo na época, né? Completamente disruptivo. Eu lembro na época, assim, não existia tanta tecnologia. Eu literalmente usava um DVD ligado num RCA para fazer um loop e editava o vídeo. Mas eu já conhecia que existia software e eu precisava ter recursos para fazer as coisas. Aí foi quando abriu uma super oportunidade, a GM7 teve a oportunidade de participar de um processo de tecnologia, de implantar sistemas de informação de voo no aeroporto de Viracopos com comunicação. Isso foi em 2006. Quando eu consegui esse contrato, me deu a oportunidade de construir visibilidade no mercado brasileiro, onde a Samsung foi uma parceira nossa que me fez uma permuta grande e me viabilizou muitas telas. Apostou. E a gente conseguiu construir, e aí a gente implantou tecnologia e as coisas foram acontecendo. A gente abriu o escritório em São Paulo, depois a gente conseguiu expandir a parte de publicidade em todas as capitais do Brasil, até chegar em 2011, onde o Terra Networks tinha uma operação de mídia online apenas e fazia propaganda no offline, mas estava conectado. Uhum. Ou seja, no meio exterior chamado OH, Out of Home Media Digital, porque estava conectado à internet. E aí eles fizeram uma oferta para comprar todos os nossos ativos. A gente eu entendi na época que era uma excelente oportunidade, e isso aconteceu, e aí a GM7 todas as capitais virou Terra Networks,
mas a essência da GM7. No interior do estado de São Paulo, a gente continuou como GM7 Mídia DOH. Mas nesse ano foi onde nasceu a GM7 Digital Signage que você comentou. Então, assim, aí nasceu a GM7 Digital Signage e hoje a GM7 realmente tem um protagonismo na área de varejo. E como o Edu falou, não dá para fazer um negócio sem pensar em ROI, né? Não dá para você trabalhar sem gerenciar as suas torneiras, vamos dizer, diariamente talvez, ou mensalmente. Então a gente conseguiu construir uma área que chama GM7 Digital Signage, que é literalmente transformar mural de taxinha em mural digital. Então essa é uma forma simplória. Digital Signage é sinalização digital. E aí existe um software e existe um equipamento. O software gerencia esse equipamento, como está passando aqui atrás, esse conteúdo e é colocado o conteúdo. Então a gente tem que entender as dores dos clientes, determinados segmentos, e conseguir construir soluções. E levar um conteúdo relevante. Levando um conteúdo relevante, então, através da sinalização digital, o que a gente espera para a gente desenvolver uma solução? É resolver dores. O conteúdo, como você falou, é um dos pilares essenciais para que construa resultado. Então, o Digital Signage em si tem, vamos dizer, 4 pilares essenciais. Hardware, são os equipamentos, pode ser painel de LED, a infra, uma infra bem instalada, o software e a inteligência de conteúdo. E, bom, enfim, hoje a gente atua aí no mercado de varejo, com clientes como o Balduco, em todas as lojas Balduco, as pessoas são impactadas pela nossa solução. Marvel, Disney, concessionárias, incorporadoras, e a área de educação a gente é muito forte também, com clientes como PUC, Mackenzie. E é isso. Muito bom. Nessa linha, eu queria entender, Giovanni, os principais pilares da GM7 em relação ao sucesso do cliente e o que define a implantação de um bom projeto. O tema mais relevante para nós hoje a gente não pode usar o hardware e considerar, vamos dizer que as coisas se tornam meio que uma commodity. Para se não se tornar commodity, tem que pensar em como mensurar as coisas, né? Então a gente construiu um negócio chamado Power Decision, que é a mensuração do ROI do investimento em digital signage, principalmente no varejo, dando um exemplo bem fácil, bem simplório. Se você vai num supermercado, por exemplo, num açougue, você tem ali um impacto de conteúdo de produtos, onde esses produtos, através de um conteúdo inteligente, você desperta o engajamento e isso sacia a audiência e aí aumenta o interesse para se converter a compra desse produto, que a gente chama de upsell. E aí você constrói os cross-sells de produtos como azeite, vegetais, vinhos, cervejas, refrigerantes. Mas a gente precisa depois entender no RP de um cliente, que é o sistema de informação financeira, quantos SKUs de cada produto vendeu e a gente compara uma mensuração com quanto inseriu e aí a gente cruza esses dados. E aí a gente consegue, hoje, principalmente usando a inteligência artificial, conseguir interpretar melhor esses dados e cruzar com outras informações, desde temperatura, desde vídeo analytics. Aí tem uma série de outras coisas. Mas eu acho que o que sustenta para nós e o que define a gente de hoje para o futuro é que, claramente, tudo que a gente faz precisa ser mensurado e comprovado para que o cliente se sinta seguro e continue investindo e nas sinalizações digitais. Bacana. Edu, essa pergunta aqui me lembra quando eu fui te visitar para ter a sua mentoria para um dos negócios que eu havia aberto, não deu certo, mas foi uma escola fantástica, que foi paralelo à Confrabis, e você me deu uma mentoria e falou essa palavra, escalável. E eu saí dali naquele momento, era antes de pandemia, falei, putz, mas como isso vai ser escalável? Aquilo ficou me atormentando positivamente e me ajudou demais com a Confra e os outros negócios. Mas eu queria entender, na sua visão, o que um negócio precisa ter para ser escalável? Interessante, uma pergunta boa.
Simples, mas profunda. É uma pergunta até que nas conversas que você vai ter com investidores para levantar dinheiro, né? É um tema super relevante. Primeiro, você tem que estar resolvendo um problema que é um problema grande o suficiente, que tenha muita gente com aquela necessidade. Você tem que estar... Uma dor que tenha muita gente sofrendo. Então é um produto que vai resolver uma dor, um produto ou um serviço vai ter uma dor de muita gente para que você consiga escalar, para que tenha um mercado suficiente. A segunda coisa que eu acho é que você tem que fazer os seus experimentos num ambiente mais controlado e menor, né? Para poder... E você conseguir sair de 1 para 2, de 2 para 10, de 10 para 20, de 20 para 100. exponencializar. Não, e aí você vai conseguindo ver os passos para você ir crescendo. Muita gente vem me pedir para mim, eu quero sua ajuda. Eu estou lançando um produto agora e eu já contratei uma agência e eu já montei um plano de R$100 mil e eu vou lançar semana que vem. Eu falo, mas você saiu do 1 para o 10, ouviu os clientes, Não. melhorou, e aí vai do 10 para o 100, ouviu os clientes, melhorou, e vai do 100 para o... Tem até umas pessoas que querem pular, querem atalhos. Atalhos que você falou. Então, o que você precisa saber para o seu produto ser escalável? Você precisa saber os primeiros passos de como escalar. Perfeito. Precisa aprender primeiro. Isso, e vai passo a passo. E aí, nesta trajetória, você já vai sentir o drama de escalar. Você vai sentir o custo de sair de 10 para 20, você vai sentir o aumento exponencial. Que é o que a gente chama da dor do crescimento. É uma dor positiva, mas é uma dor. Isso. Os outros problemas que vão acontecer colaterais, você vai ter que trazer mais gente. Então, você tem que dar os passos para escalar, né? E eu acho que um terceiro fator que provavelmente entra depois é que escalar um negócio, ele tem as suas fases e eles têm as suas limitações em cada fase. Então, por exemplo, tem negócio que você consegue ir até um determinado ponto com os seus próprios recursos. Sim. Daqui a pouco, para você ir para um outro nível, você tem que ou abrir um modelo de franquia, ou fazer uma aliança com o distribuidor, ou fazer uma parceria estratégica, ou comprar uma empresa. Exatamente. Então, escalar é uma jornada sem limite. O céu é o limite. É muito, muito grande, né? E que você precisa se reinventar e aprender a ser humilde para ir aprendendo e se reinventando ao longo da jornada. Concordo integralmente. Minha segunda pergunta vai nessa linha. Qual foi a decisão mais ousada da sua carreira que impactou uma mudança plena de algum projeto? Eu acho que, se você olhar a minha trajetória, eu acho que um dos fatos principais, tem várias coisas importantes, mas eu acho que o fato principal foi a mudança para o Vale do Silício. Eu lembro quando você mudou, mergulhou de cabeça lá. Mergulhei completamente de cabeça. A Lidiane, minha esposa, tinha um consultório odontológico indo bem aqui em Campinas. Ela fechou o consultório. Tinha a Marina, nossa filha, com 1 aninho. Ou seja, a gente largou tudo inicial, né? E foi desbravar o Vale do Silício, porque naquele momento a Móvel precisava entender o mundo dos smartphones melhor. A gente não tinha nenhum produto em aplicativos para smartphone. Lá no Vale do Silício era o celeiro disso. Era o celeiro, era o epicentro dessa revolução. E aí a gente deu all-in, eu fui a pessoa escolhida, fui para lá. O primeiro ano foi muito difícil, o ano de 2012, muita coisa deu errada, muito dos experimentos, os projetos que a gente lançou deram errado, mas a gente foi, de certa forma, gastando pouco, né? Então, era escritório virtual, era só eu. Então, a gente soube dosar os investimentos, como eu falei no começo, controlar custo é muito importante para você ser bem sucedido no longo prazo. Né? E aí, enfim, eu acho que esse passo foi tremendamente importante. Você mudou toda a sua vida, né? Mudei a vida. A sua vida, da sua esposa, da sua filha. E a gente mudou a Móvel. A gente conseguiu criar o Play Kids dessa... Que já foi um sucesso. Essa iniciativa foi um sucesso. Foi o primeiro sucesso em smartphone da Móvel. Muito do marketing do iFood, do começo do iFood, veio das lições aprendizadas do Play Kids, muito do aprendizado do iFood, do posicionamento do aplicativo nas lojas da Apple e do Google, do business development com a Apple e o Google, com o Facebook também na parte de marketing. Então,
assim, o Play Kids abriu muito caminho para as coisas de aplicação. Pavimentou muita coisa para Muita coisa. o iFood. Né? E aí, para minha carreira, foi importantíssimo. Termos de networking, contato com os venture capitals. Com certeza. Acho que isso foi decisivo, né? Eu lembro, eu e o Fabrício visitamos todos os venture capitalists para receber investimento da Móvel, levantar investimento da Móvel. A gente levou não de todo mundo. Até a gente criou. Resiliência. Depois nós fomos receber o investimento aqui no Brasil, da Innova Capital. Mas olha que curioso, né? Você não desistir, você aprender com cada paulada que você toma, com cada pancada que você toma. Uma autorreflexão, né? E aprendendo, e evoluindo, né? Fantástico, eu fico pensando no que você falou. Eu sempre fui de vendas, é sempre que eu me apaixonei e é que eu brinco. Independente de ser CEO daqui ou de lá, eu sou um vendedor. Como o João Adib fala, antes de qualquer coisa a gente é um vendedor. E essa parte de resiliência, serenidade e sabedoria, se você não tem vendas, acabou. E o que você estava naquele momento? Sendo um vendedor. Você estava mostrando a sua tese e você recebe 10 nãos para um possivelmente sim. Essa é outra coisa muito interessante para desmistificar. A turma fala, eu tenho uma ideia e eu quero arrumar um investidor. Aí vai falar que o investidor tomou uma pancada. Gente, o Fabrício, nós tomamos vai muito mais não do que sim. Mas a vida é assim. Muito de investidor. Eu lembro do Fabrício contando uma história, acho que pouca gente sabe disso, é inédito isso aqui, ó. Isso aqui vai... Esse é furo de notícia. É furo. O Fabrício foi numa reunião em São Paulo, fazer um levantamento, tentar levantar capital, ele foi humilhado pelo cidadão que trabalhava no banco. Tá? Ou seja, foi humilhado, ele voltou, o cara me humilhou, ele me ofendeu. Olha que loucura. Que loucura isso. E aí, falei, mas e aí? Falei, não, mas eu peguei tudo que ele falou que tirou sarro do meu... Eu vou focar nisso. Eu melhorei. Eu acredito nisso fortemente. Olha a importância do cara ser humilhado e aprender com essa experiência. Fazer e a próxima rodada ele vai fazer melhor. Então é isso que você tem que fazer, gente. Não tem milagre, eu tive uma ideia e vou levantar dinheiro. Não existe. É muito bonito, mas não acontece. Né? O que existe é você tentar ser humilde, pedir o feedback. Como é que você não investiu? Por que você acha que você não investiria? O que você acha que eu deveria melhorar? Você ser humilde, melhora o seu pitch, vai para mais uma, vai para mais uma, vai para mais uma. Com sorte, talvez depois de umas 20 interações você vai conseguir levantar o dinheiro. É isso aí. Giovanni, o varejo e os espaços físicos, é fato, é notório que estão sendo redesenhados pela tecnologia. Então a gente vê isso acontecendo já há alguns anos e eu acho que, até pegando uma frase do Fabrício Blois, que daqui a 2, 3 anos o mundo será totalmente diferente. E eu acredito plenamente. Então, pegando esse pano de fundo para a sua pergunta. Esse redesenho pela tecnologia, o que a Digital Signage vai contribuir, principalmente em relação à questão dos espaços físicos, na sua visão, na sua opinião? Eu acho que a gente passou por uma fase recente, né, que todo mundo achou assim que o físico ia ter muita dificuldade e realmente teve durante aí as questões de saúde que a gente viveu globalmente, mas quando voltou ao normal, a gente percebeu a carência que as pessoas têm de experiência. E assim, as pessoas, por mais que a gente esteja contagiado, a gente usa muito digital, né? Eu estava comentando aqui com o Du que a minha esposa acho que é uma das maiores clientes do iFood, que é uma mulher. Todos nós somos. Três entregas por dia, não é possível. Eu não sei nem como que isso vai passar agora para a audiência, se ela me ver. Mas o que a gente percebe é que as pessoas elas querem ter uma experiência, elas querem experimentar produtos. As empresas que conseguirem construir aí uma jornada onde consegue mensurar o seu propósito, seus objetivos, construir uma experiência. Até a gente brinca que o Digital Signage não é ele sozinho, tá? É como ele integra com a arquitetura e consegue transmitir os valores que essa empresa tem. Não necessariamente é só vender um produto, né? É encantar as pessoas. A gente tem uma palavra que é edutainment, que é
educar através do entretenimento. Então, não é necessariamente colocar um produto lá, e sim mostrar alguns benefícios que produtos provocam. Então, eu acho que hoje, eu estava falando um pouco assim, é essencial que esse trabalho seja feito não só. Uma empresa de instalação não é aquela que vai trazer a solução impecável, ela tem que aprender com humildade a trabalhar com o cliente e desenvolver soluções que criam uma harmonia com o cliente. Não tem uma lição de casa, uma fórmula Um modelo pronto, é tailor-made, né? Mas em si, pensar na jornada, pensar em construir realmente valores nas soluções que resolvam dores e finalmente, construir realmente mensurações que você possa aprender com elas. Como o Edu Lins estava falando, você não pode chegar e falar assim, ó, vou fazer desse jeito, e vou fazer, vamos dizer, no varejo, quando a gente faz algum cliente, vamos fazer em 2 lojas. Por quê? Eu quero ver, porque tem às vezes 2 regiões que têm 2 culturas diferentes. Eu não posso chegar e falar, ó, tem a solução, vamos fazer em 200. Tem que fazer uma POC aí, 250 lojas. Exatamente. E aí a gente aprende, a gente mensura, e aí a gente corrige, e a gente trabalha com o cliente. Então, acho que é até a humildade de entender bom, que você não tem a fórmula mágica, mas que você trabalhar com o cliente, mensurar e ajustar, você vai longe. E assim, uma coisa muito interessante, a parte de digital signage hoje vai ser uma mudança brutal, porque existe análises predictivas, e quando você usa a inteligência artificial que já gera conteúdos automáticos, nós vamos estar numa era que vai estar consultando o RP, o que vai vencer de produto, como que vai promover isso mais rápido, já gera uma campanha automatizada. Então, o futuro vai se transformar numa coisa muito automatizada. Mas isso não vai abrir mão de forma alguma do fator humano. Sem dúvida, eu acredito. É aquele que vai balizar, regular, interpretar algumas coisas, e ele vai usar o máximo possível de tecnologia. Sim, para facilitar o seu dia a dia, otimizar. Mas o humano vai ser necessário. É fundamental, e sempre será, também acho. Agora eu vou passar a palavra para você fazer uma pergunta diretamente para o Edu Lins. Bom, primeiro assim, todo empresário tem uma inquietação, né? Você está vendo mexer a cadeira. Não é à toa que o livro dele se chama Inquietação Empreendedora. E é exatamente isso que eu quero perguntar para o Du. Bom, Du, prazer estar aqui contigo. Eu não li seu livro e eu queria te perguntar e te pedir a liberdade para você dar algum spoiler para a gente, contar assim, mais ou menos 3 insights que você pode agregar para quem for ler seu livro, assim, na trilha de educar o empreendedor, assim, para que ele trilhe um caminho de sucesso. A gente se inspirar um pouquinho nesse livro aí, da Inquietação Empreendedor. Conta para a gente. Legal. Eu acho que a primeira coisa que o empreendedor precisa começar a entender, e eu demorei 25 anos para aprender isso na minha carreira, é o porquê que o seu negócio existe, por que a empresa existe. Qual que é a razão de ser dessa empresa? No livro tem um método, e o primeiro capítulo do método é sobre propósito e cultura. E a cultura deriva do propósito da empresa. O propósito é por que essa empresa existe? E por que eu acho que isso é absolutamente fundamental? Isso vai ser fundamental para você inspirar as pessoas que estão dentro, né? Para você atrair as pessoas que vão te ajudar nos próximos na sua jornada, né? E eu acho que se isso for bem feito, isso pode até ter um impacto nos seus clientes, nos seus fornecedores e nos outros stakeholders que vão estar em volta da sua empresa. Então, o meu primeiro conselho, né, de aprendizado é trabalhe mais do porquê essa empresa existe, por que esse negócio existe. Eu vou ser bem sincero e transparente com vocês. Durante muito tempo, o que moveu a minha trajetória comercial e o que eu achava que era a razão de ser, a razão de eu trabalhar, era ganhar dinheiro. E depois de muito tempo e depois que eu consegui acumular algum patrimônio,
eu descobri que isso era um meio. O dinheiro acaba sendo uma ferramenta Para o atingimento do seu para propósito. você ter impacto, para você Perfeito. pensar no seu propósito. E eu me senti muito mal por ter passado tanto tempo sem trabalhar isso comigo Sim. mesmo e ter trabalhar isso nas empresas, né? A Móvel, quando a gente começou a falar mais de propósito, falar mais de impacto, eu lembro que a gente mudou o propósito da empresa para impactar a vida de 1 bilhão de pessoas com os nossos aplicativos. A motivação da galera, mais jovem, mudou. O sonho, a tangibilização de um sonho maior do que somente ser bem sucedido Facilitou muito financeiramente, o empenho. mudou a motivação, muda tudo. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, para um empreendedor, existe um abismo enorme para um empreendedor ou uma empreendedora para eles se tornarem bons executivos. Existe um abismo enorme. Concordo. Eu conheci muitos bons empreendedores e poucos que conseguiram se tornar bons executivos. Por quê? Porque o ego atrapalha. Ego, vaidade. Porque a arrogância atrapalha. Porque a vaidade atrapalha. Porque a preguiça atrapalha. Para você se tornar um bom executivo, você precisa querer. Sem dúvida. Querer se reinventar. Força. Você precisa sair da sua zona de conforto. Você precisa aprender a fazer bem coisas que você não gosta de fazer. Se E autodesafiar. quando você é dono ou dona de um negócio, não, eu mando, eu terceirizo. Não, eu terceirizo isso aqui. Então, para você escalar o negócio do jeito que a gente escalou e você se manter ativo no negócio influente, meritocraticamente, você precisa se reinventar. Concordo. Né? Então, esse é o segundo ponto. Investir em educação, ser humilde para ser um eterno aprendiz, saindo de um empreendedor, virando um executivo. Com sorte, você vai virar um peregrino como eu. Hoje eu me considero um peregrino. Eu sou um viajante aqui em busca de experiência. Um homem do mundo. Para impactar o mundo, né? Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. É a minha próxima pergunta para você, exatamente. E o terceiro ponto é você entender que não é sobre você, é sobre a máquina que você está construindo. E para você construir uma máquina escalável, você precisa aprender a trazer gente melhor do que você. Então você também tem que ser inteligente para atrair pessoas melhores. Se despir do ego, da vaidade para trazê-las. E deixar eles prosperarem. Eu tenho uma frase que eu aprendi que é: quando você se tornar indispensável, você vai ser um bom líder. Porque aí o time já está. O time está com a visão correta que você deu, com o propósito alinhado, o time está com as ferramentas necessárias, está com o incentivo alinhado. Aí você pode ir para Dubai, você pode fazer o que você fazer um caminho de Santiago de Compostela, você pode tirar férias, você pode pensar num novo negócio, você pode pensar numa expansão. Sim. Então, o terceiro é você montar a máquina. Não é sobre você, é sobre a máquina que você vai estar montando, é sobre as suas pessoas que têm que ser melhores do que você. Acho que esses são os 3 recados. Muito legal. Não, fantástico. E nessa linha, eu vejo alguns anos atrás já o teu envolvimento com causas sociais, a Carimu Foundation principalmente. E eu acredito plenamente na tua resposta a essa pergunta anterior, que é propósito. Muito mais do que propósito de uma empresa, a gente tem um propósito pessoal. O que nos trouxe para essa vida aqui e como a gente quer sair. Eu tenho a minha visão espiritual que eu tenho que sair muito melhor do que eu vim. Esse é o meu propósito pessoal e individual. Eu queria entender, porque eu vi que você se dedica, você mudou para lá, não sei se anos ou meses eu vi você lá. Primeiro, como foi seu contato com a Carimu, da onde surgiu a Carimu, e o que isso impactou em você? Não preciso falar propósito, porque se não tivesse propósito você não faria isso. O que te tornou melhor essa visão, essa interação com eles? Bom, a Carimu Foundation é uma ONG que combate a pobreza extrema na África. E eu cheguei até ela através do meu mentor, o Nelson Matos, que foi o brasileiro que chegou mais alto na hierarquia do Google de todos os tempos. Ele foi Senior Vice President do Google, ele comandava 5.000 engenheiros, ele era o principal executivo do Google fora dos Estados Unidos, e depois até ele se mudou para Mountain View, e assim, é um cara diferenciado. E quando eu morei no Silicon Valley, ele foi muito generoso com o tempo dele
Te apoiou. Ele apoiou, a gente almoçava 2, 3 vezes por ano, e eu contava um pouco dos desafios da Móvel, de expansão e tal, e ele me mentorava ali. Quando ele se aposentou, ele virou diretor de operações da Caribou Foundation, e ele começou a pedir doações, eu virei doador da Caribou. E quando eu me aposentei, quando eu deixei a minha carreira executiva, ele virou para mim e falou assim, agora você vai comigo lá na poeira da África, ver aonde que eu estou investindo o seu dinheiro. E eu fui animado, né? Vamos conhecer. Tinha acabado de fazer o caminho de Santiago de Compostela, eu estava bem com essa pergunta que você fez de o que eu vim fazer nesse planeta Terra não é ganhar dinheiro e fazer sucesso profissional, não é isso que eu vim fazer aqui, e isso pode ser uma ferramenta para eu ter impacto, né? E aí lá mudou minha vida, assim, porque a metodologia da Caribou é uma metodologia de uma maneira autossustentável, não assistencialista, que escuta as prioridades da comunidade. E num ciclo de 8 anos, mais ou menos, você tira as pessoas da pobreza extrema. Só para vocês entenderem o que é a pobreza extrema, as crianças de 3 a 8 anos nessa região não conseguem ir para a escola porque o trabalho delas é andar 5, 6, 10, 12 quilômetros por dia durante 6, 7, 8, 12 horas por dia para pegar água para a família. Então, uma criança não tem tempo, não tem condição mínima. Pra vocês entenderem como que é. É pobreza rural, gente. É diferente da pobreza que a gente conhece, urbana. É uma pobreza diferente do que a gente vê em comunidades, em grandes cidades e tal. E a Caribou resolve o problema da água, o primeiro pilar, a água, depois resolve banheiro de escola e cozinha de escola e sala de aula, depois vai para centros de saúde, e depois vai para financial services, serviços financeiros, porque não tem banco lá e eles não sabem poupar dinheiro, eles nunca pouparam dinheiro na vida, não tem dinheiro. Então a gente ensina eles a poupar em cooperativas, em comunidade, né? É incrível, é maravilhoso, é emocionante ver o trabalho do Financial Services. Eles mesmos fazem os depósitos numa caixa de ferro física, e os membros do grupo podem pegar os empréstimos dessa caixa. E são grupos de 30 pessoas, né? E a Caribou põe uma graninha para ter fluxo de caixa, giro, né? Capital de giro. Nós emprestamos $200 mil em 2 anos, Raul. Quanto que foi o calote? Quanto você acha que foi o calote em $200 mil de dinheiro que a Caribou emprestou para ter giro? Considerando isso, acho que foi zero. Zero de charge. Você vê a índole das pessoas aí. E a metodologia, etc. Né? Então, 4º pilar, Financial Services, e o 5º, empreendedorismo, e a gente ensina eles a aumentar a renda, ter novas culturas nas fazendas deles. Então, o projeto que está sendo super bem sucedido é o projeto de frango, para eles começarem a criar frango. Frango você consegue criar no espaço pequeno. Reduzido. E aí dá a renda com os ovos, dá a venda com a carne do frango. Então esse ciclo de 5 pilares demora 8 anos. A gente fez o primeiro ciclo na primeira vila com $6 milhões e tirou 15 mil pessoas da pobreza extrema, dá $333 por pessoa, para sempre tirar esta pessoa da pobreza extrema. Eles vão continuar carentes, pobres, mas eles não vão mais passar fome, não vão mais passar sede. Um upgrade gigantesco para a escola, a próxima geração vai para a escola. As notas no exame nacional, eles têm tipo um Enem lá. Explodiu. Tem uma escola da Caribou que a gente apoia lá, que saiu da posição 2036 no ranking de escolas públicas da Tanzânia para a 3ª melhor escola do país. 3ª melhor escola pública do país. 4 horas de ônibus da 2ª maior cidade do país. Vocês entenderam? Que loucura, né? Uma loucura, um milagre. Eu falo para a Mariana, que fala, eu vi um milagre. Está aqui no livro. Inclusive quem comprar o Inquietação Empreendedora, todos os direitos do Inquietação Empreendedora estão indo para a causa humanitária da Caribou. Eu não ganho nada com o livro, tá? Maravilhoso. Então isso, Raul, quando eu vi isso, eu falei, é aqui que eu vou trabalhar, aqui que eu vou dar um jeito de ajudar, e a minha vida mudou de perna pro ar, assim, de termos de felicidade, de trabalhar com paixão, com propósito, literalmente. Com alegria, né? Eu abri a Empower Business School, onde eu vendo as minhas mentorias, eu vendo as minhas aulas, tem uma série de aulas gravadas sobre gestão. O método do octógono que está no livro, eu gravei videoaulas para o método do octógono, né? E boa parte dos lucros da Empower eu também dou
para Carimu, né? Todas as minhas palestras são integralmente doadas para Carimu. Ontem eu dei uma para um cliente meu, ele falou, mas e aí, você vai mandar uma nota fiscal? Não, faz a doação no site. Direto para lá. Me manda o recibo, né? Então, essa foi a virada, e aí eu aprendi, né? E é isso que eu tenho até falado muito no livro e nas minhas palestras, né? O empresário, ele precisa ser uma fonte de riqueza econômica, porque fazer ação social, fazer diversidade custa caro, custa dinheiro, né? E eu acho que se o empresário tiver o sucesso profissional, e eu quero que tenha, e eu acho que tem que ter mesmo, e conseguir ser um vetor de impacto na sociedade, depois do impacto social, depois do seu sucesso, eu acho que a gente consegue criar uma sociedade melhor. E eu vou ser bem duro com quem é da política aqui. Eu estou muito decepcionado com a classe política no Brasil, muito, bastante. Somos vários nessa mesma área. E para mim não importa se é de cima para baixo, da direita, da esquerda, para mim não importa. E eu estou muito empolgado com o poder do empreendedor fazer a diferença. Transformar a sociedade. Pode ser pequeno, mas muito significativo. Muito forte. Então, a minha bandeira aqui é uma bandeira que o empreendedor faça diferença. É um agente transformador. E se você fizer isso bem feito, talvez os políticos olhem e se inspirem em você e vão te ajudar. Lá na Carimu, os governantes estão apoiando a gente. A gente não depende deles, mas eles estão surfando algumas ondas. Vocês lideraram a transformação. Nós lideramos a transformação, eles estão ainda atrás. Exatamente. Então, maravilhoso. Hoje nós temos algumas parcerias lá, mas não dependemos do governo, né? Então, eu acho que a gente pode ser o vetor de transformação da sociedade. Acredito nisso, estou trabalhando. Fantástico. Estou começando ainda, viu, Raul? Sou meio treininho ainda. O importante é começar. Mas vou virar PhD nisso aí. Me dá um tempo. Eu não vou desistir, vou ter resiliência e vou até o final. Parabéns. Eu vou acelerar agora, porque quando o conteúdo é super rico, como a gente está aqui com vocês, o tempo passa e a gente não vê. Só que a gente já está avançando. Eu vou fazer uma pergunta para ambos, começando com o Giovanni, para me responder. Se vocês tivessem que recomeçar hoje, esquece passado, recomeça hoje, qual setor que vocês atuariam? Um bate-bola rápido. Giovanni. Essa pergunta... Ela é justamente para você esquecer o passado em alguns segundos. É o Fênix, né? Vou me reinventar. Eu tenho vamos dizer, uma inspiração ligada essa é até uma vontade própria, ligada à arquitetura, mas é uma arquitetura voltada a construir espaços de forma inteligente, mais bem distribuído. A gente olha os Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos inteiro é extremamente bem distribuído, você tem locomoções públicas muito mais e o Brasil, uma extensão como a nossa, eu acho que o Brasil podia ter aí uma inteligência urbanística ligada vamos dizer, pensar em smart cities, mas pensar na população brasileira, vamos dizer, de classe mais baixa, né? Eu acho que quando você vai desenvolver a arquitetura, é muito caro, muitas coisas, mas eu acho que tem muito espaço para ter criatividade e construir coisas sustentáveis. Muito legal. Tenho um gosto aí nessa área. E você, Edu? Eu acho que o mundo está passando por uma revolução sem precedentes. Assim, eu nunca vi na minha acho que nunca ninguém viveu isso que nós estamos vivendo agora. Acontecendo agora. Então, assim, eu acho que muita coisa vai ser reinventada. A gente está vendo inteligência artificial, blockchain, cloud, drones com robótica, né? Com quantum computing vindo ainda nessa década. Eu tenho falado com investidores até do Vale do Silício, já estão falando que deve vir um computador quântico ainda nessa década, até 2030, que vai ter a mesma capacidade computacional de todos os computadores do planeta hoje. Que isso seria um negócio jamais visto. Então vai ser uma revolução sem precedentes. Então, eu acho que assim, nunca foi tão bom empreender, nunca foi tão fácil empreender do ponto de vista de acesso à informação, acesso a capital e acesso à oportunidade. Eu acho que alguma coisa com inteligência artificial e já pensando como é que vai ser quando a computação quântica entrar, eu acho que
Eu acho que essa seria uma área, definitivamente vai ser uma área super promissora. Acho que fazer alguma coisa com AI, eu acho que seria uma coisa muito promissora. Não, quando eu li aquela frase dita pelo Fabrício, aquilo me impactou de uma forma, porque o cara, quando você lê algo de alguém com autoridade, que você sabe o background, você acredita. Você respeita, né? Você respeita. Quando ele fala que em 2, 3 anos, para pensar, 2, 3 anos é amanhã. Vou te contar o que ele me contou. É amanhã. Semana, tá? Ele falou que ele conheceu uma das coisas mais fascinantes que ele viu aí nos últimos meses. Ele foi ver uma empresa que o robô ficava ali assistindo a pessoa, filmando, olhando para a pessoa, e a pessoa pegava uma roupa e dobrava a roupa, né? Do jeito de um humano. Né? Do jeito dela, que ela aprendeu. O robô ocupa o lugar da pessoa e conseguiu aprender só olhando da pessoa. O robô era capaz de dobrar a roupa, passar a roupa e dobrar a roupa do mesmo jeito que o humano, e o robô estava zerado, não sabia nada. Não sabia nada. Ele teve um input ali, vendo. Olha, expanda isso. A magnitude disso. Expanda isso para tudo. Cuidar da linha de produção. Tudo. Para atividades básicas. Ele falou para mim esse fim de semana, a gente estava na conversa de amigos, robótica nos próximos 2 anos vai evoluir do jeito que vocês não estão imaginando. Sim. Vocês não imaginam. Porque ele está vendo o iceberg, aquela parte que a gente não vê. Ele está mais conectado. Exatamente. Mais que a gente, né? Exatamente. E ele está muito otimista. O Fabrício já é um otimista, né? Mas ele está muito otimista. Não, isso é uma contaminação positiva, né? Você tem que estar perto de gente assim. Para concluir, também uma pergunta para vocês dois, começando por você. A Confra Business, você faz parte do nosso conselho, inclusive, sabe do nosso propósito. A gente acredita demais nas relações humanas como transformadoras, por isso que nós somos um hub de relações estratégicas. E o networking é a porta que abre inúmeras oportunidades, muitas que as pessoas, inclusive, nem sabem que existiam até então. Então, primeiro o que você vê nisso, no networking, a importância que teve para a sua vida, a pergunta é para vocês, e a segunda e última parte da pergunta, o que vocês dão de conselho para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, em relação a melhor utilizar o networking como uma ferramenta poderosa em suas carreiras e suas vidas? Raul, eu tive o privilégio de morar no Vale do Silício. Eu acho que eu já te falei isso algumas vezes. O Vale do Silício é um ambiente extremamente colaborativo, onde as pessoas contam suas ideias, pedem ajuda, se ajudam, compartilham, dividem, se ajudam, né? Sem necessariamente querer nada em troca. E neste ambiente de compartilhamento e de generosidade, surgem negócios. Sem dúvida. Então, eu acho que o Brasil precisa aprender com o Vale do Silício isso. E é um pouco do que eu vejo na Confra Business. São pessoas de bem, inteligentes, colaborativas, querendo se ajudar. Querendo o bem daquela comunidade. Querendo o bem da comunidade, querendo fazer as conexões, querendo fazer as pontes. Sem dúvida. Né? Então, eu vejo com otimismo, eu vejo como algo virtuoso que precisa ser aprofundado. Meu recado para você, participe, venha nas reuniões, colabore, não venha querer sugar apenas. Perfeito. Tem que ser, né, uma ferramenta de dois caminhos. Que começa sempre pela doação. Doe primeiro né? O que você agrega para esse grupo, né? Que valor você agrega para esse grupo, e aí você naturalmente vai querer extrair. Então, eu acho que é absolutamente fundamental, precisa ser amadurecido, precisa ser melhorado, as suas sugestões participando são importantes. Sem dúvida. Porque eu sou muito duro nas reuniões do conselho, porque eu falo realmente... Que é o que nos faz crescer. Exatamente. Então, feedbacks são bem-vindos, mas participe, agregue ao grupo, esse é o recado. Fantástico, concordo integralmente com você, porque eu falo, nós somos um grupo formado por pessoas, e isso não é nada mais do que orgânico, ele muda todo dia, todo momento. E as pessoas que dividam 1% do que elas têm de conteúdo, de repertório, de cases, é uma dádiva, é uma riqueza jamais vista. E ali todo mundo que está exposto a esse ecossistema é extremamente contaminado da forma positiva. Giovanni. Ninguém move montanha sozinho, né? Eu acho que defendo isso, acredito nisso e luto por isso. Eu acho que a gente participar de ecossistemas como o Confra Business e se doar, ao mesmo tempo aprender, trocar algumas dores, as pessoas acabam se identificando e acabam achando soluções.
Na minha empresa, a gente tem uma mensagem muito forte, que é a GM7 é uma empresa além da mídia, além da tela. Além de conectar pessoas com marcas, a gente quer conectar pessoas com pessoas. A gente cria muitas experiências. A gente entende que vários clientes nossos podem fazer negócio com outros clientes nossos, entre eles. E o que o Confrabusiness oferece é uma coisa incrível. Né? As pessoas elas têm que fazer, como o Edu falou, tem que participar, né? Tem que dividir informação. Eu acho que a gente está aqui sempre num aprendizado constante. E eu acho que o Confrabusiness tem vários pontos que cria, assim, de certa forma, algumas casualidades que as pessoas se conhecem, criam empatia, e aí isso pode prosperar. Se prosperar, ótimo. Se não prosperar algum negócio, criou uma amizade, mas sempre tem algum aprendizado, né? Eu sou muito favorável aí ao desenvolvimento desse ecossistema. A tecnologia muda tudo, mas quem muda o jogo é o ser humano. Então, vocês falaram muito disso ao longo do bate-papo, e é o ser humano que é o foco. A gente acabou de falar em propósito de vida, e as empresas são reflexo disso. Se a gente não cuidar do ser humano, não há o que se cuidar, o que se falar das empresas. Edu, prazer bater esse papo com você, fantástico, super rico. Pena que o tempo é um limitador, porque senão a gente teria coisa para falar horas aqui. Giovanni, fantásticos insights aí. Aprendi bastante de Digital Signage. Quero aprender mais. Ou seja, quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, tenho certeza que teve uma experiência super positiva. Nos acompanhe, teremos vários outros Confratalks até o final do ano. Quero agradecer novamente aos nossos patrocinadores: Lifetime Investimentos, Hospital Veracruz, PwC, Fius, Up do Brasil, Vem Technologies, GM7, Plaenge, Lemos Advogados, e estaremos juntos na próxima.